Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Que sábado abençoado, maravilhoso, na presença desse Deus lindo, né? Que maravilha. Todos os dias eu acordo feliz com Jesus, porque Ele é tudo na nossa vida, né? Deus tem uma palavra para nós nesse dia muito tremendo, nesse sábado abençoado. Uma palavra em Hebreus capítulo 6 que diz assim, ó: pelo que deixamos rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas na fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizerem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaírem, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim como quando eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles que é lavrador e recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinho e abrolhos é reprovado, e perto está a maldição, e seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ainda assim falamos. Irmãos, Deus está falando o que aqui, nesse sábado? Deus está falando o quê? Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que tem permitido que o inimigo tome a mente dele, o coração dele. Não tem vigiado. Não tem agradado o Espírito Santo de Deus, tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não vigia. É muito triste de ver, irmãos. E a palavra de Deus é só uma. Depois de se ter provado o dom celestial, se você cair, é impossível. É impossível. Deus não fala aqui que é possível, não, ó. Porque é impossível que o que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial, o batismo com o Espírito Santo, né? E se fizeram participantes do Espírito Santo e provarem a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaírem, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim quando eles de novo crucificam a Deus ao vitupério. Sabe quando é que você crucifica a Deus novamente ao vitupério, a carregar aquela cruz e ser pregado no madeiro? Quando você nega Cristo. Quando você trai os princípios da igreja. Quando você adultera em pensamento. Não é adulterar só com carne não, meu irmão. Não é só essa carne aqui lá e cometer o ato, não. Adulterar na sua mente. É no seu coração maligno. Querer chamar a atenção de Satanás para si. Deus tem falado e as pessoas têm cometido o mesmo erro. Porque a carne já está estragada, está podre. Quem procura o mal vai encontrar o mal. A Bíblia fala, fuja do mal, meu irmão. Aí você vai lá, comete todas essas coisas abomináveis aos olhos de Deus. Aí vai pregar na igreja. Aí vai lá colocar a mão no enfermo. Você vai amaldiçoar a vida dele. Por isso que eu não deixo ninguém pôr a mão na minha cabeça, não. Eu não conheço a vida da pessoa. Como que eu vou deixar ela chegar lá e colocar a mão aqui na minha cabeça? Eu não sei a vida dela. Se está no altar, se não está no altar. Se está no adultério, se não está no adultério. Como que eu vou saber? Se está roubando, se está matando,
se está se prostituindo, eu não sei o que essa pessoa está fazendo. Eu não posso ser responsável por ela, porque a Bíblia é bem clara. Ela diz assim, olha, e da doutrina do batismo, da imposição de mãos e a ressurreição dos mortos, juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Entendeu, irmãos? E provar, por quê, ó? Porque é impossível que os que já tenham, uma vez iluminados, e provarem o dom celestial, e se te fizerem participante do Espírito Santo, e provarem a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaírem outra vez, sejam renovados para o arrependimento. Pois assim quanto eles de novo crucificarem o Filho de Deus, eles expõem a Deus ao vitupério. Olha aqui, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles que é o lavrador recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e a brolha é reprovada. E perto está a maldição e seu fim serve para ser queimado. Queimado aonde? No fogo do inferno. Por quê? Irmãos, Deus está abençoando a sua vida. Deus está te dando bênção. Você não está contente nunca com o que Deus te dá. Você só sabe reclamar. Você não faz um louvor a Deus, você não faz um agradecimento a Deus. O que você sabe é só levantar reclamando, achando que você merece coisa melhor. Tá lá na igreja, tá lá buscando, querendo trocar o certo pelo duvidoso, querendo trocar pérola por bijuteria, por resto dos outros, né? Por lixo, por demônios de pombagiras, e tá lá no altar pregando de terninho e gravata, né? É, irmão. Roubando a lã das suas ovelhas, pesando na balança, mas na verdade quem está sendo pesado é você, viu? E está enganando os coitadinhos lá, tirando o dízimo deles lá, as ofertinhas deles que eles dão com amor, para manter o seu luxo. Se para manter a casa de Deus, você tem que manter as ovelhas que não tem alimento na casa delas. Você tem que usar esse dinheiro para pagar aluguel, luz, água e ver se tem uma ovelha precisando de um alimento, precisando que pague uma luz para ela, precisando que pague uma água para ela. Para isso existe hoje a casa de Deus, para ajudar os servos dele, as ovelhas dele feridas, caídas. Não é só para o seu deleite, não. O obreiro é digno do seu salário, que a Bíblia diz, que o obreiro é digno do seu salário. Mas, irmão, vamos entender que nós precisamos também fazer a boa palavra de Deus, ajudar o próximo, né? Aqueles que estão na igreja. Aí diz assim, ó, se você cair, irmão, Deus conhece teu coração, não adianta. Você pode falar bonito, né? Pode estar lá na igreja enganando as ovelhas, mas a Deus você não engana não, meu irmão. O teu coração é adúltero, cheio de ódio, cheio de prostituição. Não aprende a lição, todo dia faz o mesmo erro, todo dia comete o mesmo erro. Coloca as carniceiras para pregar, coloca as carniceiras para louvar. Né? Por quê? Porque está desviado. Se vendeu teu ministério. Deus fala aqui, ó, depois de cair é iluminado. É impossível ser iluminado. Você provou o dom celestial, meu irmão. Você foi batizado com o Espírito Santo. Se você cair é porque a sua carne deixou, o Espírito Santo não habita mais dentro de você. Isso não significa que você tem que deixar de ir na igreja, não. Isso significa que você tem que vigiar, irmão. Vigiar e orar. Orar o tempo todo. A carne é fraca, mas o Espírito de Deus é forte. Se você não fugir do mal,
Você não vai conseguir as bênçãos de Deus na sua vida, não. Você só vai andar para trás como caranguejo. Uma vez Deus me deu uma visão, há uns 6 meses atrás, de pessoas que estavam como um caranguejo, cada vez mais se afundando na terra ali, ó. E quando saía da terra, que o homem tirava aquele caranguejo da terra, ele caminhava para trás, porque ele fica enterrado na lama. Caranguejo na lama. Essa noite Deus me mostrou assim, um monte de... Nós estávamos assim num lugar assim, e aquelas pessoas se matando entre elas. E elas vinham para tentar matar a gente. Matar eu e o pastor assim. Mas elas batiam e morriam. Nem chegava perto de nós, já caía morta. Várias pessoas, vários homens, vários inimigos. E eu vi muitas pessoas mortas, muitas pessoas morrendo ali. Por quê? Deus me mostrou claramente. Então chegou a hora dele corrigir nossos inimigos. Irmão, tem uma vida no altar. Quando você quer que Deus corrija o seu inimigo, você tem que ter uma vida no altar, irmão. Como é que Deus vai corrigir seu inimigo se você não tem uma vida no altar? Se a sua mente não está em Cristo, se o seu coração, teus olhos não estão em Cristo, chama a atenção de Cristo para você. Chama a atenção de Deus para você. Não queira chamar a atenção desse mundo podre, imundo, que está ali fora, não. Eita glória! Deus é maravilhoso. Tem coisa que entristece a alma da gente, meu irmão. Esse sonho que eu tive foi um sonho assim, uma revelação 3:30 da manhã. E aquelas pessoas se levantaram com uma fúria total. E do jeito que elas iam contra nós, elas caíam, morriam. E não foi uma só, eram muitos. Então Deus mostrou o que ali? Guerreando, né? Guerrear. Não adianta obra de feitiçaria, de macumbaria, não. Não adianta você querer fazer o mal, não, achando que tá amarrando. Você tá amarrando o teu chifre com o capeta. É isso que você tá amarrando. Tá? Amarrando a sua alma com o diabo. Para de com essas coisas imundas. Você já tá num buraco, já tá na lama, já tá aí feito um lixo, que é o que você é, né? Você que mexe com esse tipo de coisa. Coisa boa você não é, né? Porque quem faz o mal pros outros não é a pessoa do bem, né? É pessoa do mal. Então, ó, ei, acorda pra vida. Lava-se na palavra, no evangelho de Cristo. Seja um ser humano melhor. Deseja o bem dos outros. É o bem de coração, não é o bem que eles têm não, viu? Quando eu falo bem, oração, que ele seja próximo, que ele seja abençoado. Mas tem gente que deseja o bem, mas o bem que o próximo tem, o carro, a casa, o marido, a esposa, né? Esse tipo de bem que você quer pra tua vida. Mas esse você não vai ter nunca, Satanás. Escuta bem, tá? Nunca! Tá? Porque o que serve a Deus, Deus nunca permite. Nunca permite que o inimigo toque. Viu? Então, ó, para. Não perca seu tempo, não. Tá perdendo tempo, noites de sono. Indo pra essas feitiçarias suas aí, essas macumbarias suas, essas amarração dos infernos aí que você anda fazendo contra muitas vidas, contra muitos crentes. E o pior de tudo isso, irmãos, é que tem pastores que se dizem pastores, presta atenção, não são, que frequentam centro de macumba. São do diabo. São lobo disfarçado de ovelha, frequentando centro de macumba para derrubar outro pastor. E tem bastante, viu? Tem bastante, não é pouco não. Toma vergonha na sua cara, seu imundo. E para de usar o nome de Deus em vão. Porque você quer servir 2 senhores. Quer servir a Deus e a mamão. E ao diabo. Mas presta bastante atenção. O dia do julgamento do Senhor está próximo. Viu? Você vai ter que prestar conta de tudo isso que você está fazendo em cima do altar aí. Seu imundo. Seu sujo. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está sujo, suja ainda mais. E o que está limpo, limpe-se mais. Irmãos, agora eu quero falar com as ovelhas. Pelo amor de Deus, ovelhas. É com vocês, amada. Deus ama a tua alma.
Começa a observar como é que está a sua igreja. Começa a observar como está seu pastor. Não aceite isso na sua vida. Deus quer te abençoar. Amém? Então fica com essa palavra hoje, ó. Porque é impossível que os já foram iluminados e provarem o dom celestial, e se fizerem participantes do Espírito Santo, e provarem a boa palavra de Deus, e a virtude do século futuro, e recaírem, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim, quando eles de novo crucificam o Filho de Deus. Cada vez que você peca, você crucifica a Deus. Cada vez que você brinca com o nome de Cristo na igreja, você prega um prego na mão dele. Cada vez que você comete adultério no seu pensamento, você está crucificando a Deus. Cada vez que você fala com o diabo no telefone, com Satanás no telefone, sem tua esposa saber, você está crucificando Deus, porque Deus está vendo, viu? Deus está vendo. E a hora que o diabo te levar para o inferno, não adianta, meu amigo. De lá você não sai mais. Eu já vi muita gente sair da UTI, da morte para a vida. Mas do inferno nunca vi ninguém sair, não. Porque do inferno ninguém sai, não. De lá não tira, não, viu? Uma vez lá é para a eternidade. Então você pensa e medita nisso, viu? O que é que você está fazendo da sua vida? Pensa bem nisso. É para você, ô falso pastor, falso missionário que usa o nome de Deus em vão. Vigia, tá? Deus, que nesse sábado o Senhor possa estar vigiando, visitando cada irmã, cada irmão, cada pai de família, cada pastor que é do Senhor, cada ovelha que é de ti, Senhor. Livra dos lobos, livra dos enganadores, livra dos feiticeiros, dos mentirosos que sobem na tribuna para dizer que é o Senhor disse quando o Senhor não disse, Deus. Que sobre cada um seja a tua mão, seja a tua bênção, seja a sua misericórdia, que o nosso sábado seja abençoado da presença do Senhor, cheio do teu Espírito Santo. Livra-nos, Senhor, dos demônios, das armações, das armadilhas, das feitiçarias, das bruxarias. Livra-nos, Senhor, dos espíritos de pombagira, dos pratos dos manjares estragados de Satanás. Livra-nos dos olhos malignos, dos olhos adúlteros. Livra-nos, Senhor, dos olhos carniceiros, das carniceiras, das oferecidas, dos oferecidos. Livra-nos, Senhor, de todo mal, dos assaltos, dos acidentes, de tudo, Senhor. Livra-nos a nossa vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, ajuda esse pai de família que está desempregado. Abre uma porta de emprego para ele. Pega aquela causa que está na justiça dele, Senhor, que está lá embaixo, coloca em cima. Que o juiz assine, que dê vitória a esse povo que precisa, esse pai de família que está esperando a aposentadoria, que o Senhor carimbe essa aposentadoria, Pai, Filho amado. Visita os hospitais, os asilos, os orfanatos, os moradores de rua, jovens que estão nas drogas, presídio. Visita os animaizinhos abandonados, Senhor. Esses moradores de rua sem teto, Senhor. Olha, só o Senhor para fazer um milagre na vida de cada um. E eu creio no teu milagre, Senhor. Cubra a minha casa, seja o nosso escudo, seja a nossa fortaleza, seja a fortaleza no meu casamento, seja o nosso escudo na nossa casa, seja a fortaleza na nossa casa, no nosso carro, na vida dos nossos filhos, netos, no ministério, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. O nosso general é Cristo. Amém e amém.